na qual iremos ler seria o capítulo 7 do livro de Marcos. Marcos 7. E vamos deixar a nossa Bíblia aberta para acompanharmos praticamente todo o capítulo. Marcos 7. Uma Bíblia, por favor. Quem achar a Bíblia? Marcos 7. Amém? Amém. A palavra de Deus vai dizer assim. Nós vamos falar essa noite de tradição. E a minha Bíblia fala os fariseus e a tradição. Diz assim: e ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus conservavam a tradição dos antigos. Não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Amém? Amém. Pode sentar. Eu já iniciei a leitura dizendo que iremos falar sobre a tradição dos fariseus. E eu só li 2 versículos, mas nós vamos falar praticamente 23 capítulos durante essa ministração. A Bíblia vai relata que Jesus estava em um lugar e estavam fazendo uma refeição. E como de costume, os fariseus eram uma religião, né? Uma das religiões da época de Jesus, os fariseus, os saduceus. E eles não creram em Cristo, alguns. A maioria, 99,99%, não creram em Cristo. E tudo que Cristo, onde Cristo estava, eles sondavam eles observavam ele para criticar. E aqui, nesse versículo, não é diferente. Fala que alguns dos seus discípulos discípulos de Jesus, comiam pão com as mãos impuras. Isto é, por lavar, os repreendiam. Aí nós vamos ler agora qual era a tradição. Tradição. A Bíblia é clara. Tradição. Não era um mandamento de Deus. Era uma tradição dos antigos. Que diz assim: e os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, a Bíblia diz, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Os fariseus, como os judeus, eles tinham uma tradição que hoje a gente pode chamar até de toque. No mundo de hoje, a gente chama de toque, aquele excesso de limpeza, pessoas que são assim, né? Extremamente, não podem ver nada fora do lugar que estão limpando, né? Então, hoje chamamos toque. Quando eles voltavam do mercado, e se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas aqui receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Então, isso era uma tradição, né? Qualquer movimento, qualquer alimento, qualquer refeição que fosse fazer, se fosse no mercado e voltasse, tinha que lavar suas mãos, lavar os utensílios, porque não é como é hoje as torneiras. Aqueles vasos eram despejados na mão, lavava suas mãos. É uma rotina. Só que eles estão observando ali aquela reunião na qual Cristo está com uma multidão e seus discípulos. E eles veem que os discípulos de Jesus estão se alimentando e também veem que não houve, né? Não houve o cumprimento daquela tradição que eles tinham.
E aí, eles vendo isso, eles chamam a atenção dos discípulos. E como se não bastasse também, eles vão até Jesus, chamar a atenção de Jesus. E aí chegam até Jesus, depois, no versículo 5, diz assim, perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, então eram, os dois foram até Jesus e perguntam assim para Jesus, por que não andam os teus discípulos, conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Amados, quando eu vejo essa frase, essa pergunta, eu falo que quem pergunta o que não deve ou o que não quer. E Jesus responde para eles, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. O significado da palavra hipócritas significa que é aquele indivíduo que exige uma prática na qual ele por si próprio não consegue exercer. Como está escrito, esse povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus falando, palavras de Jesus. E ele sabia do que estava falando, porque ele sondava, ele sonda e sondava ali o coração daqueles homens. E sabia que eles viviam apenas de aparência. Eles se preocupavam com suas vestes lindas, com as suas ornamentos feitas. Ensinavam o povo como se portar, falavam o povo como deveria, o que deveria e o que não deveria cumprir. Porém, a sua intenção, a intenção do seu coração era contrária ao que eles falavam. Por isso Jesus os chamava de hipócritas. Observa como Jesus os enfrenta. E enfrenta na palavra, porque verdadeiramente está escrito no livro de Isaías, que eu os convido a ler comigo, para não dizer que é das minhas palavras, e também para não dizer que Jesus também não sabia do que estava falando. No livro de Isaías 58, é tão profundo, porque fala de uma oração verdadeira, da intenção correta do coração. Por que às vezes nossa oração não é ouvida? Começa dizendo assim, ele pede a Isaías para clamar em alta voz, para ele não se deter. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo o seu pecado, a sua transgressão, a sua hipocrisia, a casa de Jacó. Todavia me procuram cada dia. Tomo prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia que jejuais, acham o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, para ferirdes com punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz do alto? Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu isso de jejum e dia aprazível ao Senhor? Olha o Senhor falando. Como aquele povo estava se comportando? Buscavam a Deus, clamavam a Deus, falavam coisas lindas para Deus, as suas vestes lindas. Mas o Senhor falava assim, esta adoração que eu estou procurando? Porventura não é esse o jejum que eu escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livres os oprimidos, e despertaceis todo o jugo. Olha o que o Senhor está dizendo aqui.
vocês, povo, estão punindo tanto as pessoas. Vocês estão oprimindo tanto as pessoas. Estão aprisionando as pessoas. É esse a adoração que eu estou buscando? Aí Jesus, no versículo, capítulo 7 de Marcos, ele fala que nós vamos fazer um paralelo das duas hoje. Fala que Isaías falou de vós, aí ele começa a falar, em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Jesus falando dos fariseus. Vocês ensinam doutrinas que são mandamentos de homens. Eu quero falar um pouquinho desse versículo 7. Eu, há 15 anos, 16 anos, que eu aceitei a Cristo, que eu sou uma cristã que frequenta, né, cultos. Eu sou uma cristã que, desde esses 16 anos, eu não me lembro de falar assim, olha, eu estou ausente, eu estou tirando férias, eu estou, eu estou afastada. Eu nunca, não, graças a Deus, eu nunca tive isso, né? E como observadora que eu sou, muitos cultos que eu presenciei e presencio ainda hoje, porque visitamos igrejas, congregamos em igrejas, estamos em igrejas. Em inúmeros cultos, eu confesso que eu perguntei se era o Espírito Santo que estava na direção daquele culto. Em inúmeras vezes eu fiz essa pergunta: é o Espírito Santo que está na direção desse culto? Porque quando iniciamos um culto, todos que iniciam esse culto falam, Senhor, esteja na direção desse culto. E a minha pergunta é o Espírito Santo que está dirigindo? Ou são tradições que estão dirigindo? Ou são doutrinas que estão na frente desse culto? Inúmeras vezes eu me fiz essa pergunta. Eu não falei, eu não pronunciei, mas eu, nos meus pensamentos, perguntava ao Senhor se verdadeiramente era o Espírito Santo na direção desse culto. É isso que o Senhor está falando. Vocês estão ensinando as doutrinas vossas. Vocês estão ensinando as suas tradições. Não as do Senhor. Não os mandamentos do Senhor, os mandamentos de homens. É isso que o Senhor está falando. Vocês estão deixando os mandamentos de Deus, retentes à tradição dos homens, como lavar dos jarros, dos copos e fazer muitas outras coisas semelhantes a esta. E ele diz assim, invalidais os mandamentos de Deus para guardar a vossa tradição. Eita, Jeová. O Senhor está falando, não é isso que eu estou lhes ensinando. Não é isso que é para falar para o povo. Vocês estão se preocupando mais com o externo do que o que está dentro de vocês, do que a sua espiritualidade. Estão mais preocupados em agradar os homens do que uma fé genuína, um coração verdadeiro, uma intenção correta. E ele diz assim, vós, porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Mas a lei de Moisés diz, honra o teu pai e a tua mãe. E quem não dizer o pai e a mãe, que morra a morte. Vocês estão contradizendo a lei. É isso que o Senhor está falando. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai e por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a esta. E quando Jesus termina de falar isso, ele se vira para a multidão e diz assim, ó, ouve-me vós, todos, e compreendei. Sabe o que Jesus está falando? Para aquela multidão e para nós hoje, olhar para mim, buscar a mim, eu sou a verdade.
Aleluia. E a verdade liberta. A Glória a verdade Deus. não pune. A verdade, a verdade deixa o ser humano livre. Aleluia. E não livre. Eu tô livre, eu vou fazer o que eu quiser. Não, um ser humano livre. Um espírito livre. Sem prisões. Sabe? Sem autopunição. Uma pessoa livre do jugo alheio. Glória a Deus. Olhe para mim. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Jesus está explicando para o povo. Não se preocupe com o externo. Porque esse daí, ó, olha isso. Mas o qual sai dele, isso sim contamina o homem. O que o homem fala, isso sim contamina. Mas o que entra, aí ele fala, o que entra não. Olha isso aqui, quem tem ouvidos, ouça. Aprenda, quem tem ouvidos, aprenda de mim. Ele diz assim, quando deixou a multidão, ele fala tudo aquilo para aquele povo. E quando deixa a multidão, adivinha quem vem até Jesus? Não compreenderam o que Jesus falou e já chegam até Jesus e perguntam. Ele fala assim, Senhor, o que quer dizer essa parábola que tu contaste? E ele diz assim, vós estáis sem entender? Vós não compreendeis o que eu falei? E ele todo manso, e ele vai e explica. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre. E é lançado fora do esgoto, tornando puras todas as comidas. E dizia, que sai do homem, isso sim contamina. Porque no interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações e os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Jesus explica para os fariseus. Porque ele enxerga o que está dentro do nosso coração, no nosso íntimo. Nesses dias, eu estava dizendo, eu estava indignada. Eu disse que se Salomão fosse escrever novamente o que ele escreveu há 300 anos atrás, que debaixo da terra, debaixo do céu, há muita vaidade, ele diria hoje, embaixo do céu, há muita hipocrisia. Debaixo do céu está se cumprindo o que Isaías falou. O povo fala o nome de Deus, mas seu coração está muito distante. Eu ouço pessoas falando de Deus, falando o nome de Deus, dizendo que Deus falou, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, mas o coração está tão distante. O pior, a maldade do seu coração está tão exposta. Tudo isso, os seus frutos são tão amargos. A avareza, o engano, a inveja é tão impregnada. A soberba. Pessoas que uma hora estão falando, Deus falou para mim, mas em minutos depois, dias depois, momentos depois, estão brigando com o próximo. Está difamando o próximo, está em contenda com os próprios irmãos,
essa frase era tão perfeita para os tempos de hoje. Um tempo em que o coração do povo está muito distante de Deus. Por que nós sabemos disso? Por que eu sei disso? Eu vou continuar lendo Isaías 58. Quando ele fala, não é este o jejum que eu quero. Aí ele vai no versículo 7 de Isaías 58, ele relata o que é, como é que deve ser o estilo de vida de um cristão, o estilo de vida de um adorador. Aí ele começa dizendo assim, não é também, porventura, não é também que repartes o teu pão com o faminto? E escolha em casa os pobres abandonados? E quando vires o nu, o cubras, e não te esconda da tua carne? Então, ele diz assim, isso aqui é a receita do jejum, da oração, da intenção do coração de um justo, de um filho de Deus, de um cristão. É através das ações e não do que fala. Hoje nós vemos muita gente o tempo todo falando, eu faço isso, eu faço aquilo, mas as suas ações são bem diferentes. Então, no versículo 8, diz assim, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará. Olha o que acontece quando uma pessoa muda. Aleluia. Uma dúvida, esse versículo? Tem alguma dúvida? Não tem dúvida. Esse versículo está falando, está contra situações em que nós vemos, perdoe-me de eu voltar a ficado indignada, e eu fico indignada porque aqui é uma indignação do próprio Jesus. Ele não quer que nós estejamos preocupados com o superficial, porque estaremos nos igualando a esses fariseus. Ele quer que nós estejamos preocupados, que o nosso foco seja o nosso interior, a nossa espiritualidade. E a nossa espiritualidade, ela não é externa, ela é invisível. Ele está trazendo aqui que, às vezes, a gente vê pessoas nobres, sabe, com aquelas vestimentas bonitas, com a Bíblia na mão, ensinando até nas ruas, né? Ou até dentro dos templos. Ele fala assim, não se apegue a isso. Se apegue ao que está invisível. Se apegue na postura, se apegue no que a pessoa fala, na verdade que sai do seu coração. É isso que tem que estar apegado. Se apegue às escrituras. Se apegue a mim. Olha o que eu ensino. A Cristo. Está focado. E nós só vamos entender. Senão nós vamos ser levados por doutrinas, nós vamos ser levados por tradições. Nós vamos ouvir, tudo que ouvimos nós vamos falar amém. Por quê? Porque nós nem sequer buscamos a palavra dele, nós nem sequer buscamos ler e compreender. Deus está falando aqui, no livro de Atos, que Paulo ia pregar lá, e tudo que Paulo pregava, Paulo, que é Cristo, era liberta. Diz assim, o Espírito, porque o Senhor me ungiu, estou falando de Jesus, para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade dos cativos e abrir prisões aos presos. Não são presos de grade, são presos de mentais,
apregoar o ano novo, o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança no nosso Deus. Tristes. Consolar os tristes. Não julgar os tristes. Consolá-los. Ordenar a seca dos tristes de Sião, que se lhes dê cinzas. Óleo de gozo em vez de tristeza. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Foi para isso que Cristo veio, para isso que serve o nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo. As Escrituras não falam de prisões, as Escrituras falam que Ele vai ficar de pé. Eu gostaria de pedir para louvar um hino. Esse hino fala sobre o que falamos. Queria pedir para o Lucas, por aqui, o playback para mim. Esse hino fala sobre esse hino fala sobre o Senhor sondar o nosso coração. Porque Ele conhece nós. E nós vamos pedir para que Ele venha mudar, né? Que às vezes a gente não tem consciência de muito desses, né? Essa palavra tenha falado trazer reflexão para que possamos se achar na coração de Deus e Ele ouvir que a 88 falou que quando clamar usa-me como um sol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado dessa vida que se agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. essa parte mais linda do hino, ó. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me,
deixe-me e usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus. Esse deve ser o nosso mandamento. Ao acordar e a dormir. Sonda-me, né? Conhece meu coração.